obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Não tem algo melhor nesse mundo do que ser amado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos ama. Você é amado a ponto de Ele ter entregado a vida por você. Então que a gente possa fazer valer a pena esse sacrifício. Que a gente possa ser filhos dignos desse amor. E do quanto maravilhoso Ele é na nossa vida. Sejamos abençoados, sejamos glorificados pelo nome do Senhor Jesus. Que Ele seja exaltado acima de tudo, em nome de Deus. Amém? Amém? Obrigado, viu, banda? Vocês são incríveis. Confesso que dessa vez eu estou mais nervoso do que a primeira. Mas é um nervoso bom porque a gente entende a responsabilidade e quanto é importante levar o que Deus tem pra gente, né? E que sejamos caminhos para o Senhor na vida das pessoas, né? Amém? Bom, vamos orar para a gente começar? Pai, quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, que o Senhor nos trouxe aqui em segurança, que o Senhor possa abrir os ouvidos, os olhos dos seus filhos agora, para que tudo aquilo que o Senhor tem para falar crave no coração deles, ó Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida como um instrumento do seu reino, que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim, e que eu me faça menor agora para que o Senhor cresça e vidas sejam tocadas em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá. Amém, igreja? Boa noite. Confesso que quando eu estava fazendo essa palavra, eu falei, vixe, o que eu vou falar? E ontem eu estava revisando, eu falei, vou repassar a palavra aqui. E aí o Senhor Jesus mudou tudo. Então, eu tinha uma palavra que estava vindo há um tempo, e de uma hora para outra Jesus mudou tudo, porque é a vontade dele e não a minha, né? Então, eu queria colocar o tema aí, por favor. O tema da nossa ministração hoje é a diferença entre ouvir e escutar. Eu acredito, não sei se todos sabem, qual é a diferença entre ouvir e escutar. Amém? Vocês sabem? Amém? Mas eu vou falar aqui, de acordo com o que eu fui ver, qual é a diferença entre ouvir e escutar, tá? Eu fui buscar o que significava ouvir. E ouvir, ele está relacionado à biologia. Qualquer barulho que faz, a gente sentiu, é ouvir. Caiu uma chave, caiu um copo, fez um barulho, a gente ouviu. Isso é ouvir, está relacionado à biologia, ao corpo, ao sentido de ouvir. E no hebraico se chama chama, S-H-A-M-A, certo? É perceber o som. Isso, qualquer barulho faz, vocês percebem o som. E muitas vezes, trazendo isso para a gente, nós ouvimos a voz do Senhor. Quem aqui ouve a voz do Senhor? Acredito que todos nós, né? Espero. Em nome de Jesus, Deus fala com todo mundo. Só que tem uma diferença entre ouvir e escutar, como eu disse. E escutar está relacionado à atenção. Quando você presta atenção, você se atenta aos detalhes. Escutar, quando alguém fala alguma coisa para você, você pode dar ouvidos ou você pode escutar essa pessoa. Que é quando você se atenta aos detalhes do que aquela pessoa está falando para você. E é como a gente deve ser com o Espírito Santo. A gente precisa escutar o Espírito Santo, não só ouvir. E escutar, ele é bem parecido com ouvir no hebraico. Em hebraico ele se chama chama. Chama não, shema, com E. No lugar do A é o E. Né? É algo mais espiritual. É ouvir, é prestar atenção. É guardar no coração. E a Bíblia diz que escutar está relacionado a ouvir com o coração. Então, tudo aquilo que a gente coloca o coração
é escutar, que é quando a gente carrega e traz para nós. Amém? E pensando nessa situação, entre ouvir e escutar, eu pensei não, né? Não vou dizer pensei, mas eu trouxe para que a gente possa entender duas histórias que já aconteceram e aqui na Bíblia situando a diferença entre ouvir e escutar. São duas pessoas que viveram, né, no nosso passado, e uma delas decidiu ouvir o Espírito Santo e a outra decidiu escutar o Espírito Santo. E eu queria que colocassem, por favor, em Gênesis 6:2. Todo mundo conhece a história de Noé aqui, né? Noé estava lá com sua família, onde o mundo estava um caos, né? E Deus fala com ele. Fala: Noé, eu vou limpar a terra, vou dizimar a humanidade, porque só tem maldade na terra, e em você eu encontrei um coração bom. E você eu escolhi para salvar. Você, sua família, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Né? A história vai dizer. Colocou para mim Gênesis 6:22, por favor. Tá bom. Nessa que ele vai fazer a arca, Deus fala para ele: eu quero que você faça a arca nesse tamanho, eu quero que você use esse tipo de madeira, eu quero que você faça com a quantidade certa de andares. Deus explica tudo detalhadamente como é que ele quer. Ele fala: eu vou mandar um casal de cada animal para você, e aí você vai fazer como eu pedi para você, e a sua família vai ser salva com você. Certo? E em Gênesis 6:22, que eles vão colocar aqui, o Noé fala: Noé fez como Deus tinha lhe ordenado, né? E aqui traz um ponto para as pessoas que escutam o Espírito Santo, a voz de Deus. Elas não só ouvem. Noé foi e fez conforme a vontade de Deus, né? E aí eu vou trazer 3 características de pessoas que escutam a voz do Senhor. Amém? Noé, ele escutou porque ele deu crédito à voz do Senhor. Ou seja, ele teve fé de que era o Senhor falando com ele e que aquilo iria acontecer. Porque ele poderia, né, falar para as pessoas, ou para a própria família, ou duvidar do que tinha acontecido. Sei lá, do nada Deus aparece e fala: Noé, faz uma arca que eu vou mandar um dilúvio e vai matar todo mundo. Noé não esperou a primeira nuvem nublada para começar a fazer a arca. Ele não esperou o tempo fechar, ou uma brisa mais forte bater, ou quando ele falou para os filhos dele que ele ia construir uma arca, talvez os filhos dele falaram: nossa, que isso, que loucura é essa? Ou quando as pessoas duvidaram dele, falou: Noé, você está ficando maluco. Nunca choveu aqui, você vai fazer uma arca e vai vir um dilúvio? Ele poderia duvidar. E uma das características de quem escuta a voz do Senhor é essa: as pessoas fazem hesitar. A gente estava nós vimos umas ministrações passadas, que aquele que escuta, aquele que ouve a voz de Deus, mas ele não faz nada, ele está sendo desobediente. Porque todo filho que escuta o Senhor, toda a escuta ela vem através de uma ação. Então, você escuta a voz do Senhor, não tem como você não fazer nada. Porque sempre é direcionada a alguma ação. Seja ela para você orar pela vida de alguém, seja ela para você abençoar alguém, seja ela para você largar alguma coisa, ou pedir perdão. Tudo está relacionado a alguma ação. Mas só vive quem decide escutar o Senhor. Não só ouve a voz do Senhor.
Amém? E isso gera uma ação imediata. Quando Noé escutou o Senhor, ele já foi fazer a arca. Se a gente ver uns textos para trás, não fala que Noé pensou, ou ele viu, ele foi procurar o terreno. Ele fala que ele foi fazer. Ele pegou o martelo e foi fazer a arca, como o Senhor tinha dito para ele. Então a escuta, ela gera ação imediata. Por quê? Quando a gente não faz, começa a surgir as dúvidas, começa a surgir as vozes na nossa cabeça. E nós precisamos silenciar essas vozes, porque a primordial na nossa mente, ou na nossa cabeça, na nossa vida, é a voz do Senhor. E não tem outro caminho. É só uma voz que a gente precisa dar ouvido, que é a voz de Deus. Amém? E a escuta, ela também tem a característica de você ouvir até o final o que a pessoa está dizendo. Quando Deus fala para a gente alguma coisa, ele vai ser específico. Deus não passa informação pela metade. Não existe o nosso Deus não existe informação incompleta. Ele sempre vai te dar o detalhe do que ele quer, como ele quer. E foi o que ele fez com Noé. Ele falou: Noé, eu quero que você use esse tipo de madeira, eu quero que você use essa metragem, em côcavos, não lembro como é que fala, côvados, 33 côvados, eu não lembro a medida, mas ele usa exatamente a forma que ele quer. E não pode ter uma vírgula diferente, não pode ter um traço diferente. Quando Deus fala para você, perdoa aquela pessoa, não é para você desculpar a pessoa, é para você perdoar a pessoa. Existe diferença entre perdão e desculpa. Amém? E isso acarreta pessoas que escutam. São pessoas que têm uma voz ativa. Uma ação ativa. São pessoas que vão fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Amém? E lá em Tiago 1:22, pode pôr para mim, por favor? Tiago 1:22. Tiago ele fala que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então aqueles que só ouvem a voz do Senhor e não fazem nada, vocês estão si próprio enganando, porque a palavra do Senhor é uma só, ela vai direcionar, e como eu já tinha dito numa ministração passada, que se você não fizer, Deus vai usar outra pessoa, porque o propósito do Senhor não para, é uma só, o chamado é um só. Então se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Isso não significa que Deus não te ama ou que você é uma peça descartável. Isso não existe. Todos nós somos amados iguais pelo Senhor, porque o Senhor deu a vida por todos. Ele não escolheu pessoas. Amém? Todos nós fomos pagos lá na cruz. Amém? Então, sejamos essas pessoas que escutam o Senhor e não que só ouvem. Amém? E aí eu vou trazer um exemplo agora de uma pessoa que não escutou o Senhor, só ouviu o Senhor. Coloca para mim em 1 Samuel 15, 1. Para contextualizar a história, o 1 Samuel vai falar de Saul, né? Saul foi ungido por Samuel a rei, e Deus fala com Samuel para ele ir e matar o exército amalequita lá. E Deus passa as instruções para ele, né? E aí, vamos ler o texto. Da outra vez eu li aqui, brigaram comigo. Vamos ler aqui. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo, como o rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. A mensagem de quem? Então Deus fala, certo? Então Deus falou
com Saul. Pode passar para o próximo, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram em Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Próximo. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem do Senhor tudo que lhes pertence para destruição. Para o quê? Destruição. Exatamente. Não os poupem, matem todos, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, Deus passou a instrução, assim como passou lá para Noé. Falou: Noé, você vai fazer dessa forma a arca bonitinho. Aqui ele está falando para Saul: Saul, você vai matar tudo. Não é para deixar nada vivo, é para queimar, destruir. Eu não quero nada daquilo. Pode destruir tudo. Amém? E Saul foi lá fazer. Deixa eu ver se... Exatamente. Saul ouviu, ele pegou as informações que Samuel passou para ele e foi lá para a guerra e matou. Só que aí a gente tem uma característica de pessoas que só ouvem a voz do Senhor, mas não escutam a voz do Senhor. Saul, ele matou 90%. Ele fez 90% das coisas. Certo? Só que ele tentou fazer do jeitinho dele, da forma dele. E aí, quando você faz da sua forma, está errado, porque não é da sua forma que Deus quer. Deus quer que você faça do jeito que Ele pediu, da forma que Ele ordenou. A palavra do Senhor, ela não tem curva. Ou você faz da forma que é para ser feito como foi ordenado, ou você não faz. E se você não fizer, está errado também. Então, ou você faz da forma que você fez, ou que Ele pediu, ou faz da forma que Ele pediu. Certo? Saul foi lá para a guerra, matou tudo, pegou os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores animais e ainda poupou a vida do rei Agar. Não arrancou a cabeça dele, que era para ter matado também. E aí temos um problema aqui. Quando você ouve a voz do Senhor e não escuta, você dá ouvido para outras vozes. Lembra que eu falei? E mais para frente, vai falar que quando Samuel vai questionar o rei Saul, pergunta aqui, ele fala uma palavra que eu não lembro o nome. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Balido, isso. Nível, né? Que balido é esse? Ele pergunta para o rei Saul. E rei Saul começa a justificar o que ele fez. Ele fala: eu ouvi a voz do povo. E aí eu poupei algumas coisas para sacrifício ao Senhor. Gente, não é. Ou você faz como Deus quer, ou você está errado. A gente vai ver mais para frente, eu vou falar um pouco sobre. Mas o Senhor, Ele não pede para você fazer do seu jeito. Você colocou sua mão, perde. Teve consequências o que Saul fez. E Samuel fala para ele: assim como você negou as coisas que o Senhor te pediu, Deus também te negou como rei. Ele perde o seu reinado. Eu não estou falando que a gente fazer coisas, Deus vai nos permitir sofrer consequências. Porque nós temos um Deus de misericórdia. Amém? Mas, às vezes, as consequências não é porque Deus deixou que isso acontecesse. É consequência porque nós tomamos as atitudes. São consequências dos nossos atos. E lembra que eu falei para vocês? Quando Deus mandar você perdoar, é para você perdoar, não é para você dar desculpa. Quer ver eu ficar assim, bravo? É alguém falar para mim assim: eu perdoei, mas eu não preciso conviver com essa pessoa. Irmão, não é assim que funciona. Mas se você perdoou, é porque você perdoou. A relação não pode mudar.
Se aquela pessoa decidir se afastar, é uma opção dela. Mas a sua relação não pode mudar, você não pode ser outra pessoa. Imagine se Deus tivesse só desculpado a gente na cruz e falado, Deus, perdoa eles, desculpa eles, mas a gente não precisa conviver. Deus perdoou a gente e Deus fala, perdoai-vos para que sejam perdoados. Não existe perdão pela metade. Então, se você perdoa, perdoa. Não mude com essa pessoa. Não seja uma pessoa diferente com ela. Seja quem você é com essa pessoa. E a desculpa você deixa para quem trombar em você sem querer lá no calçadão e você fala, desculpa, está desculpado. Amém? E aí a gente vai trazer 3 pontos de pessoas que só ouvem o Senhor. Saul, ele ouviu o Senhor, só que ele filtrou aquilo que o Senhor tinha para fazer para ele. Ele filtrou, ele pegou as coisas, vou matar. Tá bom, mas eu vou matar. Matou, mas ele poupou algumas coisas. E ele poupou, no verso 24, ele fala que ele temeu o povo, né? E ele ouviu a voz do povo, as vozes da cabeça. Lembra? Quem lembra dessa ministração? Vozes da nossa cabeça. Qual é a voz que você está dando ouvido hoje? É a voz do Senhor ou é a voz do barulho, do momento? E ouvir o Senhor sem escutar gera desobediência, lembra? Quando a gente faz do nosso jeito ou a gente não faz, a gente está sendo desobediente à voz do Senhor, está desobediente, nós está sendo filho desobediente. Amém? E quando a gente ouve, mas não escuta, a gente gera desculpa religiosa. A gente vira filhos que fica dando desculpinha para justificar os nossos erros. A gente não faz aquilo que o Senhor pede, aí a gente vai tentar dar uma desculpinha ali religiosa. O que é uma desculpinha religiosa? Saul, ele fez isso. Ele pegou e falou assim, eu matei, mas eu deixei alguns bois aí para a gente sacrificar para o Senhor. Aí você faz assim. Vou até contar uma história. Eu estou querendo comprar um carro. Né? Falei, chega de andar de Uber, né, gente? Vamos comprar um carrinho. Vamos comprar um carrinho. E aí... Carrão, Sou filho de Deus, né? Eu mereço. Todos nós merecemos. E aí eu falei, amor, vamos comprar um carro? Aí a Nívia falou, não, vamos esperar. Eu falei, beleza. No dia seguinte, eu já mandei um monte de link de carro para ela. E ela falou, espera. E eu mandei um monte de link de carro para ela. Falei, nossa, mas e se a gente fizer assim, vai dar, tá de boa, a gente consegue agora, a gente terminou umas dívidas agora, a gente vai conseguir, tá tranquilo. Estava quase convencendo. Aí, isso semana passada. Aí vem domingo, falei, amor, vamos para o culto, né? De manhã, a gente cultua de boa. Qual a palavra que a pastora ministrou aqui domingo de manhã? Aí eu falei, tá de brincadeira. Falei, poxa, devia ter ficado em casa, mas aí teria assistido online. E também não teria para onde correr, né? Aí, mesmo assim, ainda falei, não, eu quero, não é possível. A minha irmã sonhou que eu ia ganhar um carro, que eu estou ganhando. É Deus falando, não é possível que ele está sendo contra. Aí me veio na cabeça a história de Abraão, lembra? A gente começa a dar ouvido ao que o Senhor fala. Na verdade, o Senhor fala uma coisa, só que a gente coloca uma coisa que Deus não falou para a gente. Deus prometeu um carro para mim, mas Ele também não falou que ia ser agora ou como vai ser. E aí eu tento usar as minhas justificativas, assim como Abraão usou, que aí ele ouviu a voz da esposa,
abençoada, e aí teve o filho Ismael. E aí eu falei, não, vou comprar, não é possível. Falei, amor, mas a gente pode fazer aqui, e se eu fizer um empréstimo e pagar à vista? Será que não compensa? O financiamento fica menor. E aí, eu falei, tô quase, aí chega na administração do AP. Sobre espera de novo. Falei, mano, não é possível, aí não é mesmo. Aí eu falei, aí agora eu só mando por diversão os links, sabe quando as mulheres ficam colocando carrinho entra na Shopee e fica colocando as coisas no carrinho? Eu faço isso, agora com carro, eu fico jogando os carros no carrinho. Então, vou sonhar não paga, né? Sonhar é de graça. Então, agora eu tô nessa, agora eu tô esperando. Mas, Deus precisou falar comigo 3 vezes para que eu pudesse ouvir. Não seja como eu, gente. Quando Deus falar, faça igual Noé fez. É imediato, ação imediata. E aí você faz. Às vezes esperar também é fazer. Às vezes não, esperar também é fazer. É ser obediente ao que o Senhor está falando. Talvez eu ia sofrer uma consequência que lá na frente eu não ia conseguir assumir. Mas decidi esperar. Amém? E essa foi a história. E eu estou nesse embate aí. Embate não, né? Estou nessa espera. Amém? E aí a gente gera desculpa religiosa. Né? E aí, foi até que eu falei, não sei se eu falei com ela, mas eu falei assim, mas se eu pegar o empréstimo, eu posso pegar 10% e dar de dízimo. Olha aí. Olha aí. Desculpa religiosa. É desculpa religiosa, gente. A gente coloca algo no nosso coração para confortar o erro. Entendeu? Então, a gente começa a justificar as nossas ações. Deus falou que ia me dar um carro, mas Ele não falou como eu vou dar. E a partir do momento, gente, eu tenho certeza que se eu fizesse, colocasse a minha mão, ia dar errado uma hora ou outra. Porque não é. Mas aí, Wellison, como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Como é que eu sei que é Jesus, o Espírito Santo? Como é que eu sei? Primeiro de tudo, as coisas do Senhor sempre apronta para a glória dele, e não para nós. Já tem que ver aí. Se tem alguma coisa alimentando o seu ego, meu irmão, está errado. As coisas do Senhor geram paz no seu coração e não conflito. Então, se está com uma pulguinha atrás da orelha, não faz não. E ela não gera dúvida, ela é certeza. Eu tive várias, e se? E fui teimoso ainda no ponto final, ainda desisti. Saul não foi. Saul ele fez, teve consequência. Perdeu o seu reinado. Poderia ter sido um rei incrível. Poderia não, acredito que seja. Mas foi um rei que deixou tudo para trás. Exatamente, ele foi ungido por Samuel, a escolha de Deus. Teria sido um rei extraordinário. Mas decidiu só ouvir a voz do Senhor, quando o Senhor pediu obediência. E... Calma aí. Eu não lembro exatamente o versículo, não sei se eu anotei. Eu acho que eu anotei. Mas... Aqui, achei. 1 Samuel 15, 22. Por favor. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tanto prazer no holocausto e em sacrifícios, quanto em quem obedeça a sua palavra? E aí, o que é mais importante para o Senhor? A tua oferta ou a obediência? O seu sacrifício ou a obediência?
Irmão, aquele filho que é obediente, ele é tudo para o Senhor. A palavra de Deus diz, a obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Então Deus falou para Saul, não importa o que você ia fazer, eu não pedi sacrifício, eu pedi que você me obedecesse, era matar tudo, destruísse tudo, e você não fez isso, você foi desobediente. E eu até anotei uma frasezinha aqui, em outras palavras, o Shema é melhor que o sacrifício. Shema, em escutar, em hebraico. E é isso que Deus pede para a gente. Seja obediente, escute a voz do Senhor. Não seja ouvinte daquilo que o Senhor tem para você. Seja escutador, atencioso aos detalhes do que o Senhor vai falar para você. Amém? E como eu devo sair de um ouvinte e ir para uma pessoa que escuta o Senhor? Primeiro de tudo, silencie as vozes da sua cabeça. Sai do lugar de turbulência, sai do lugar que faz barulho. Em 1 Reis 19, 11, coloca para a gente, por favor. Elias estava diante do Senhor. O texto vai dizer, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Próximo. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então houve uma voz. O que você está fazendo? A voz era do Senhor. Deus, ele vai falar. Você não precisa de algo extraordinário, um sinal milagroso. Não tem alguém que fala assim, Deus, se é um sinal do Senhor, pelo menos joga um holofote lá, para eu saber que é um seu sinal. Irmão, não. Deus não vai fazer isso. Deus usa as coisas mais simples para falar com você. Ele usa a sua esposa, não que minha esposa seja simples, mas é uma voz ali do dia a dia. Entende? Às vezes a gente está tão no dia a dia, na correria, que às vezes pode ser que seja só uma birra. Fala, não quero que você gaste agora. Ou pode ser seu filho, não, pai. Isso aí você está achando que está errado isso aí. Não faz isso. Eu não estou falando que Deus vai fazer algo extraordinário para você ouvir a voz dele. Deus fala no silêncio. Em Mateus 6:6. Quer que o Senhor fale com você? Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Gente, é no seu quarto, é você e Deus, ele vai falar com você. Ali só tem a voz do Senhor falando. Não tem a voz de ninguém, não tem ninguém palpitando. Não tem as suas outras vozes do dia a dia. Ali você está calmo, é você e o Senhor. Você está tranquilo, é Deus falando com você. Faça isso. Outra coisa, não filtre, obedeça. Quando Deus falar com você, não fica pegando informação. E se eu fizer dessa forma? E se eu fizer desse jeito? E se eu fizer assim? Deus pediu para você orar por alguém, mas e se eu não for? E se eu falar isso? E se outro for? Deus pediu para você entregar alguma coisa, e se eu entregar metade? Não faz. Parou para pensar, vai vir alguma coisa que talvez te impeça de escutar o que o Senhor tem para você. Então não filtre, saia e faça.
Quando Deus falou com Noé, ele foi e fez. E a arca, e salvou a vida dele e da família dele. Outra coisa, peça, ore, todas as vezes, para o Senhor, um coração igual ao dele, um coração obediente. A gente tem o maior exemplo de todos de obediência, daquele que eu escutava o que o Senhor tinha, aquele que escutava o que Deus tinha para ele, que é Jesus. Jesus, ele não fazia nada sem consultar o Pai. Toda a glória, ele ia para o monte e orava. E o que Deus tinha para ele, ele foi lá e fez. Deus, ele tinha um momento, Jesus, quando estava no Getsemane, orando, quando ele ia se entregar para os homens, Jesus, ele falou, Deus, se for possível, ele não falou Deus, ele falou Pai, né? Mas Deus, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Isso era a vontade da carne dele. Porque Jesus, ele veio como homem, igual eu, igual você. Nós temos vontades. Mas que nós possamos ter um coração igual a Cristo. Que não seja feita a nossa vontade sobre a nossa vida, mas sim a de Deus, o que Ele quer para nós. Você acha que eu não queria estar com um carro? Já pensei em até aparecer com um carro lá e a Nívia me ver com um carro lá. Mas eu falei, não, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se tiver que andar mais um tempo de ônibus, eu vou andar, não tem problema nenhum com isso. O Senhor me deu saúde. Eu vou estar lá. Eu não vejo problema nenhum. Se eu tiver, Deus, aí ele falou assim, Wellison, quer um negócio mais próximo para você esperar? Te deu uma casa do lado da igreja, que é para você vir a pé. Que é você nem precisar de carro. Carro é só coisinha para você fazer ali no mercado, ali no máximo. Então, que a gente não possa fazer a vontade, mas sim a de Deus na nossa vida. Que a gente possa ter um coração igual a de Cristo. Não tem aquela música? Dai-me um coração igual. Então, que a gente possa ser esses que têm um coração igual a de Cristo. Que a gente possa ser obediente, mas que a gente possa ser filhos que escutem o que o Senhor tem para nós. Não sejamos filhos que somente ouvem o que Cristo tem para nós. Amém? Deus não quer que a gente venha aqui e ouça a palavra dele. Ele quer que nós escutemos ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. A gente vem aqui bonitinho, anota a palavra, legalzinha, bonitinha, aí chega na segunda, não é pratica. A prática leva à perfeição, não é isso? Isso não significa que nós seremos perfeitos, mas significa que nós estamos um passo mais próximo de ser como Cristo. Amém? Eu acho que eu encerrei. Encerrei cedo? Acho não, né? Tenho certeza. Não tem mais papelzinho na folha.